Bom dia, boa tarde para você que está ouvindo a Chante FM, sejam bem-vindos aqui no programa. Esqueci o nome. Escutando Direito. Escutando Direito, gente. É porque o programa é novo. Com tanta coisa na cabeça. Seja bem-vinda, Patrícia Mombá, nossa advogada criminalista, defensora das mulheres, nossa prof também do direito, né? Muito obrigada, estava morrendo de saudade. Hoje temos novidade, Escutando Direito, programa novo da Rádio Chante FM, a rádio que te ouve. E vamos continuar ouvindo e escutando direito. E falando. E falando, com certeza. Programa que agora aborda o direito de todos, né? Então, a gente falava muito sobre os direitos das mulheres, vamos continuar falando sobre os direitos das mulheres, mas também vamos falar sobre os direitos de todos, né? Inclusive dos animais, que também são protegidos pela nossa Constituição Federal. Muito bem, e como o programa agora, a gente também mudou o horário, vai ao ar, antes era toda sexta, hoje agora vai ao ar toda terça-feira, meio-dia em ponto, né? Para você já começar a semana assim bem atualizada das coisas, inclusive dos seus direitos, né? Onde começa o seu direito, onde termina, inclusive, né, os seus limites para que o outro não ultrapasse, né? O teu limite não vá aí acabar ultrapassando o seu direito também, né? Com certeza, né? Porque para você poder defender os seus direitos, primeiro você precisa escutá-los, né? Saber sobre os seus direitos, saber até onde vai o seu direito, onde termina e começa o do outro. Então, fica ligado. Qualquer dúvida que você tiver, manda para a Rádio Chante FM. Pode mandar também para o meu Instagram pessoal, né? Ribeiro Mombac. E a gente vai esclarecendo essas dúvidas toda terça-feira, meio-dia. Muito bem, agora a gente, neste programa novo, a gente quer falar das coisas factuais, a gente quer fofocar, mas fofocar dentro de uma lógica que é do direito, né? Onde está sendo violado ou não o direito, né? E não é dessa semana, mas de quase um mês atrás, né? A Lívia Andrade, para quem não conhece, a Lívia Andrade é uma apresentadora bem famosa, trabalha junto com o Luciano Huck, né, na TV Globo, no Domingão com o Huck. Ela acusa o ex-marido dela, que é o Marcos, ele é um empresário influente aí no ramo da música sertaneja, dono da produtora Audio Mix do Festival Vila Mix. Quem nunca foi no Festival Vila Mix? Eu já fui, tá, gente? É muito legal. Mas ela tá acusando o seu ex-marido, que é o Marcos, de perseguição, ameaça, intimidações, tentativa de abuso sexual após o fim da relação dos dois. Ela conseguiu, em dezembro, a medida protetiva, né? Na justiça, na justiça ela conseguiu uma medida protetiva. E a Lívia, ela relata que o Marcos Araújo, seu ex, quase ex, que ainda não se separaram, né? Teria ficado com milhões de reais que pertenciam a ela, que estavam na conta dela, né? Que ela foi impedida de entrar em casa e ter acesso aos bens pessoais como roupas, além de ter supostamente encontrado escutas no seu carro. Ela também denuncia, diz que ele fica vigiando, manda as pessoas do prédio onde ela mora, enfim, até algumas pessoas que trabalham para ela, que ele paga para que fiquem vigiando e informando ele, né? A Lívia denuncia a retirada de quase 10 milhões de reais da sua conta bancária após o fim do relacionamento. Ela fez, né, esse boletim de ocorrência contra ele pelos crimes de perseguição, violência doméstica e violência patrimonial, e aí então ela conseguiu essa medida protetiva e está sendo realizado agora um inquérito policial. Aí esse é o tema de hoje, né, pra gente analisar os fatos, analisar cada coisa no seu devido lugar, que eu acho importante, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né, então, para nossa doutora, nossa advogada, né? Patrícia, nesse caso, quais são os tipos de violência que a Lívia está sofrendo? Há várias, né? Então tem desde a violência patrimonial, pelo fato dela ter sido proibida de conseguir buscar os seus pertences na sua casa, na casa em que ela vivia com o marido, a subtração desses valores de cerca de 10 milhões que ele teria subtraído direto da conta, mais a violência
moral, que também envolve aí essa questão, porque a perseguição. Ela é uma pessoa pública, né? Então eu acho que isso é uma coisa mais, um agravante, não é? É claro, porque o que está ali dentro da violência moral, né? A questão dos crimes contra a honra, a difamação, né? E isso prejudica a imagem dela como uma pessoa pública, né? Se vê envolvida numa situação como essa. A violência física, sexual, pela tentativa de abuso sexual, que ela narra também. Então, tem ali uma série de violências que estão previstas na Lei Maria da Penha, né? O abuso sexual, ela narra que eles continuam, após eles decidirem que isso se separar, continuaram morando na mesma casa até ajeitar essas questões financeiras. Acho que moraram, sei lá, 2 semanas na mesma casa, e ela disse que ali ele tentou abusar dela, tentou um sexo forçado, né? O que não é permitido nem mesmo quando tu é casado, né? Que configura violência sexual, né? Coisa que é importante deixar claro, que as pessoas confundem muito, né? Elas falam de crime de violência doméstica. Não existe crime de violência doméstica, tá? A Lei Maria da Penha, ela não criminaliza as condutas. Ela traz algumas agravantes para algumas condutas criminosas já previstas no Código Penal. Sim. Então, o abusador, né, ele incide naquelas condutas previstas como crime no Código Penal. E a Lei Maria da Penha traz algumas medidas, né, de prevenção, de proteção à vítima no contexto de violência doméstica, que são as medidas protetivas. Tá? Então, se ficar demonstrado que, de fato, ele cometeu essas condutas criminosas, ele vai responder com base no Código Penal. E as medidas protetivas que visam garantir a integridade da vítima que são baseadas na Lei Maria da Penha. Sim, entendi. E a Lívia, ela disse que o dinheiro que foi retirado da sua conta pelo ex é fruto do seu trabalho de antes dos dois terem um relacionamento, né? Antes do casamento. Ele poderia ir lá e pegar o dinheiro sem autorização dela? Isso configura crime? Então, a gente tem uma questão... Não vai me dizer que pode, já fica indignada. E pode. Eles declararam união estável enquanto estiveram juntos nesses 5 anos, mas o dinheiro estava antes. Não importa. Não importa? Não importa. O que acontece? É uma grande discussão atualmente. É o artigo 181 do Código Penal, que traz o que nós chamamos de escusas absolutórias. E esse artigo, ele fala o seguinte: os crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa durante a relação conjugal, seja união estável, seja casamento, o acusado é isento de pena. Então, ele não caracteriza crime. Ainda que o dinheiro que ele subtraiu, em tese, seja um dinheiro que ela ganhou antes da união estável, como a conduta que ela imputa a ele teria sido praticada na constância da união estável, incide a escusa absolutória do artigo 181. E esse artigo ainda está em vigor no Código Penal. Tem uma grande discussão e algumas doutrinadoras, como é o caso da Maria Berenice Dias, que fala o seguinte: por conta da Lei Maria da Penha trazer a violência patrimonial como um tipo de violência, que essa escusa absolutória não teria sido, de certa forma, tacitamente revogada. Mas não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E tecnicamente falando, no meu ponto de vista, na minha opinião, não seria também a interpretação mais adequada. O que precisa acontecer? O Código Penal precisa ser alterado. Esse artigo 181 precisa ser revogado. E já tem projeto de lei tramitando, né, no Congresso, que tem essa finalidade, e tem também uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, que tem como finalidade fazer com que o Supremo reconheça que esse artigo 181 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então é isso que tem que acontecer, né? Esse dispositivo tem que cair. Ele não está mais adequado à nossa realidade, né? Lembrando que o nosso Código Penal é de 1940. Esse artigo 181, ele se justificava para a proteção do núcleo familiar. Então ele tem a mesma origem daquele velho ditado: em briga de marido ou mulher, ninguém mete a colher, né? Então, para o Estado não se envolver nessas questões conjugais, e não só
de marido e mulher, né? Protege relações familiares. Então, um pai que subtrai um filho, ou um filho que subtrai o pai, também incide, ou a mãe, enfim, né? Relações familiares, também incidem essas escusas absolutórias. Sim, sim. Então, o que pode acontecer, ela tem que dividir meio a meio com ele esse dinheiro. Não, o que acontece? Ele pegou o dinheiro dela, 10 milhões da conta, que estava na conta dela. Aí, quando for fazer talvez a divisão de bens, ela vai ter que dar... Não dividir. Não dividir. O que acontece é que não caracteriza o crime de furto. Ah, entendi. Tá. Mas a questão da divisão, daí não. Resolve na esfera civil. Ah, beleza. Eu tava preocupada com os 10 milhões. Não. E aí parece que ela... Eu já tô nas fofocas. Parece que ele tá cheio de dívida e ele catou o dinheiro pra pagar as dívidas. E era o dinheiro dela. Eu já achei um absurdo isso. Não, então tá bom. Então o que importa, né, ele que responda, é isso criminal, mas que na civil ele devolva os 10 milhões dela, né, gente? Porque é 10 milhões. Sim, então vejam, essas escusas absolutórias previstas no Código Penal falam que o acusado da conduta é isento de pena, ou seja, não caracteriza crime, ele não vai responder pelo crime patrimonial. Tá? Então, pelo furto, né, a subtração do dinheiro ou qualquer outro bem que ele tenha se apossado dela, enfim, ele não vai responder pela conduta criminosa. Mas, claro, na esfera civil isso vai ser discutido, e se o dinheiro era anterior à constância, né, da relação, o dinheiro é dela. Ah, então, me sinto aliviada. A gente vai tocar uma música agora aqui. E daí a gente já volta para continuar aqui esse debate sobre a Lívia. Tem mais coisa, mas a gente traz esses fatos que acontecem com pessoas famosas para trazer aqui, né, para a gente poder refletir que qualquer pessoa não está isenta de passar por essas situações, sendo rica ou não, né, e de qualquer profissão também, aí tem os cuidados que devem ser tomados, e também para que a gente fique atenta, né, quando a gente for se relacionar, ou, né, eu falo nós mulheres, falando de nós mulheres, mas os homens também sofrem alguns golpes, muitas vezes, né, na vida. Não tô passando a mão só na cabeça das mulheres, que acho que caráter não tem gênero, né? Exato. Mas é uma forma mais de orientação, acho importante a gente falar sobre isso, né, então a gente traz esses casos da vida real, porque é mais fácil falar da vida dos outros do que da nossa. E a gente traz e coloca o direito junto para trazer um entendimento para você caminhar mais seguro pela vida, hein? E a gente tá falando do caso da Lívia Andrade, que é famosa, linda, eu acho ela tão linda, atriz, enfim, comunicadora, jornalista, trabalha no programa Domingão do Hulk. E a gente tá falando aqui sobre o assunto que ela acabou se separando e tá passando por vários problemas, tá com medida protetiva, diz que sofreu tentativa de abuso sexual, que o ex-marido dela tirou dinheiro da conta sem avisá-la, vigia, enfim, uma série de coisas. E, inclusive, tirou 10 milhões da conta dela. E aí eu quero saber o que caracteriza uma violência patrimonial. Tem que ser só entre duas pessoas casadas? Não. Não? A violência patrimonial é uma das espécies de violências que a Lei Maria da Penha conceitua, e ela vai ser caracterizada quando praticada no ambiente doméstico. Tá? Pode ser de pai para filho, de mãe? Pode. Né? São aquelas hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. Sim. Tá? Então, a violência patrimonial, ela se caracteriza pela subtração de bens, né, do familiar, do cônjuge, da companheira, né? Mas também retenção de documentos é uma espécie de violência patrimonial, destruição de bens também é uma violência patrimonial, que é uma situação que acontece com uma certa frequência, por exemplo, numa crise de ciúmes, né, o namorado, o companheiro, o marido quebra o celular da esposa, companheira, namorada, é uma violência patrimonial, tá? Então tem algumas situações que a Lei Maria da Penha protege, né, no patrimônio da vítima mulher.
em que contexto incide o estelionato sentimental? Ah, boa pergunta. Porque nós estávamos falando antes sobre a questão das escusas absolutórias, né? Então, vejam, as condutas criminosas dentro da violência patrimonial são aquelas condutas criminosas previstas no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela traz a violência patrimonial como uma espécie de violência que a mulher sofre no ambiente doméstico, né, nas relações domésticas e familiares. Mas as condutas criminosas estão previstas no Código Penal. Isso significa que nem toda violência patrimonial vai caracterizar crime, até por conta das escusas absolutórias que nós estávamos falando do artigo 181 do Código Penal, que fala que é isento de pena aquele que pratica uma conduta criminosa, e a gente está falando do caso da Lívia Andrade, né? Então o seu companheiro, ex-companheiro, ele é isento de pena. Mas o estelionato sentimental, ele é diferente, tá? Porque o estelionato sentimental, primeiro ponto, ele acontece muitas vezes numa relação que não evolui para o casamento ou união estável. E as escusas absolutórias, elas só incidem quando a conduta criminosa é praticada na constância do casamento ou da união estável. Sim. Mas ainda que o golpista, no caso do estelionato sentimental, venha a se casar, né, ou ter união estável com a vítima, o golpe começa antes. Porque ele se aproxima da vítima já com o intuito de praticar o golpe. Então, aquela relação toda é uma fraude. Tá? Então, a conduta, o crime contra o patrimônio, no caso o estelionato, ele começa antes da relação. O golpista, ele se aproxima da vítima já com o intuito de dar o golpe. Então, ainda que ele finalize o golpe causando prejuízo à vítima na constância da união estável ou do casamento, não vai incidir a escusa absolutória do artigo 181, porque a conduta criminosa começou antes. Entendi. Agora, seguindo aqui o caso da Lívia, né? Ela que acusa o ex dela de abuso sexual, relata que passou a viver, né, com medo extremo, insegurança, temendo a própria vida por conta dos frequentes episódios de ameaça, inclusive a tentativa de invasão do próprio quarto, que ela fala, né, que ele tentou entrar no quarto dela quando ainda moravam na mesma casa, enfim. E isso acaba trazendo vários problemas emocionais para ela, que é a vítima. Mas agora, o que acontece? A Lívia, aí que tá, e é uma reflexão que a gente traz aqui também pro programa, né? A Lívia, ela em 2021 conheceu esse rapaz aí, o Marcos Araújo, né? Ele estava em um caso semelhante com o que ela tá vivendo agora, com a Pétala Barreiros, com quem ele foi casado e teve 2 filhos. Inclusive, as pessoas falavam na época que quando ele começou a se relacionar com a Pétala era menor de idade. E aí depois abafaram o caso, enfim, né? Eu sei que ela tem, acho que 21, 22 anos e tem 2 filhos. Já são grandinhos, assim, tem lá um, acho que tem 6 anos, não sei exatamente a idade. E na época a Pétala tinha um bebezinho, pediu medida judicial, né? Medida protetiva judicial, porque também estava sendo ameaçada. E ele acusava, né, ela de que o bebê, ou recém-nascido, não era filho dele. Aí pediu o exame de paternidade, DNA, e comprovou que era filho dele mesmo. Então, ou seja, ela passou por um estresse, a Pétala, e a Lívia ficou muito a favor dele na época. Então, aí hoje a Lívia está sendo julgada por esse ato do passado, porque ela está vivendo exatamente o que a Pétala viveu. Então, as pessoas estão falando assim, mas é assim que funciona a vida, está sentindo na pele. Então, ou seja, ela está sendo vítima novamente de um cara abusador. Como uma já foi no passado, ela errou, mas isso não está em questão, porque quem errou, o erro maior é dele, né? Com certeza. Quem comete os crimes, quem cometeu os crimes é ele. Então, o pessoal está julgando muito a Lívia, né? E nesse caso aí serve a reflexão pra gente, né? Exato. Na verdade, não se trata de culpabilizar a vítima, né? Ela acreditou nele e hoje eu tenho certeza absoluta que ela reconhece que errou, né? E está vivendo uma história parecida com a história que a ex dele viveu. Então não se trata de culpabilizar a vítima, todo mundo errar é humano, faz parte da vida, é aprendizado, tá? Mas eu acho que a gente pode analisar essa história como um alerta, tá? Então perceber os sinais.
Porque isso é muito comum. A mulher conhece um homem e aí começa a se relacionar e aí ele sempre conta, sempre não, mas muitas vezes conta a história triste do relacionamento anterior e a ex é sempre a louca, né? Então a ex ela era louca, a ex era mentirosa, a ex era lunática, para justificar uma eventual medida protetiva ou um término conturbado ou justificar condutas abusadoras, né, que ele pode ter tido no antigo relacionamento. Que isso sirva sempre de alerta, né? Tem um ditado popular que fala que onde tem fumaça tem fogo. Então que isso sempre sirva de alerta para prestar atenção, identificar realmente os sinais. Eu já acompanhei um caso em que a situação foi muito parecida, né? A minha cliente se relacionou com um homem que tinha uma medida protetiva e que estava respondendo a um processo criminal por ter agredido fisicamente, por lesão corporal, a ex-namorada. E aí ele contava para ela que a ex-namorada era louca e que a ex-namorada tomava remédio controlado e que misturava o remédio com bebida e que na noite em questão ela tinha misturado o remédio com bebida e que aí ela tinha alucinado e que ela teria agredido ele e que ele só teria se defendido. E a minha cliente acreditou nele e aí se relacionaram durante um tempo até que teve o escalonamento da violência, né? Então, primeiro ele se tornou agressivo, aí a violência moral, com os xingamentos, a violência psicológica, até chegar na violência física, em que ele deu um soco nela que deslocou o maxilar dela. E aí ela foi parar no hospital e o hospital, então, chamou a polícia. E aí ele começou a responder por essa nova agressão. E aí quando ela foi chamada na delegacia para prestar depoimento, ela tomou conhecimento que o depoimento dele na delegacia, ele tinha narrado exatamente a mesma coisa que ele narrou no caso da ex. Ou seja, que ela era maluca, que ela era lunática, que ela misturava bebida com remédios controlados e que na noite em questão ela tinha misturado bebida com remédio, tinha agredido ele e que ele tinha só se defendido. Olha, então quer dizer... mesmo discurso, não muda, ele não consegue. teve ainda a cara de pau de contar a mesmíssima história com todos os seus detalhes, né? Então quer dizer, a ex é sempre a louca, né? Então, que isso sirva de alerta, né? Para prestar atenção nos detalhes. Aí o pessoal tá aí julgando agora a Lívia por conta disso. E a Petra, olha só, na época, quando ela começou a namorar com esse rapaz aí, um cara bom pra namorar, né, gente? Esse Marcos, olha só. Ela começou a namorar com ele quando ela tinha 14 anos. Ela tinha 14 anos, ou seja, menor de idade. E ele tinha que idade? Ele já tava velho, né, gente? Deixa eu ver aqui qual a idade. Velho comparado com a idade dela, né? Tô falando. Aqui não diz a idade, mas ela tem 23 anos atualmente. E ela tem os 2 filhos, o Lorenzo de 8 anos e o Lucas de 1 aninho. Não, o Lucas deve ter um pouquinho mais. Deixa eu ver a idade dele, né? Desse Marcos. Mas eu acho que ele já... Olha, tá uns 50 já. De Marcos Araújo. A gente já tira aqui tudo ao vivo, ó, pra saber da vida dos outros. Não, mas é mesmo como 51 anos. Ele tem 51, na época ela tinha 2000 e... Eles ficaram 7 anos juntos. Então 51 pra... não consigo fazer os cálculos agora. Sem mas de qualquer forma, ela tá com 23 agora e ele tá com 51. 51. Então pensa na diferença de idade. Sim. É mais de 25 anos de diferença de idade. Então, se ela tinha 14, ele era mais 25 anos, ele já estava com uns 40. 28 anos de idade de diferença, ó. Quase 30 anos, é verdade. Ele já tinha mais de 40 anos e ela uma menina de 14 anos. E, na verdade, 14 anos nem pode namorar, né, gente? Hoje... O estupro de vulnerável é com vítima menor de 14 anos, né? Então,
14 anos, a princípio, não é estupro de vulnerável. Mas ela fala que ela tinha 14, ela poderia ter até menos, né? Vai saber, né? Poderia ter até menos, enfim, né? Mas o fato é que, então, agora Mas a Lívia... não deixa de ser absolutamente inadequado um homem com mais de 40 anos se relacionar com uma adolescente que acabou de sair da infância, né, com 14 anos. Absolutamente inadequado. Com certeza, com certeza. E então, agora a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos da Lívia Andrade, né? E se você pudesse dar um conselho para alguém que esteja passando a mesma situação que a Lívia, assim, tu como advogada, Patrícia, qual o conselho que você daria? Busque os seus direitos, com certeza, né? Busque uma delegacia especializada, a Delegacia da Mulher, busque os programas de proteção à mulher, não só a medida protetiva, né? Mas junto, concomitante às medidas protetivas, dependendo da sua região, existem outros programas de proteção à mulher, então se informe a respeito disso, acompanhamento psicológico também, fundamental para conseguir lidar com essa situação, que é muito estressante, né, do ponto de vista emocional, psicológico, mas lute pelos seus direitos. Sim, tá? Sim, e pelos 10 milhões, pelo amor de Deus, amiga, qualquer coisa chama aqui a gente que a gente vai te ajudar. Então esse é o caso, né, do segundo programa, do nosso programa aqui Escutando Direito, né, um programa que trata sobre pautas, né, reais do dia a dia e situações de todas as questões, também não é só apenas, né, do lado feminino, mas também a gente vai tratar de vários assuntos aqui que são interessantes para que a gente escute bem sobre os nossos direitos e a gente não seja lesionado de certa forma. Com certeza, né? Escutando direito, estamos aqui, queremos ouvi-lo, ouvi-la, então qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, manda para nós que a gente discute aqui. Então tá, gente, um beijo, até o próximo programa, na próxima terça, boa semana. Tchau. Tchau, prof.